Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de matemática. Vamos ver hoje conjuntos numéricos. Será um total de 4 aulas, ok? A primeira aula a gente vai estudar números naturais e números inteiros. Vamos começar com os números naturais. Olha só, conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? Bem tranquilo, né pessoal? Esse aqui é o símbolo, o conjunto dos números naturais começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai até o mais infinito. Essas reticências dão a ideia da infinidade dos números naturais, ok? Agora uma observação em relação a esse conjunto aqui, ó. Nós temos aqui um subconjunto bem importante comentar. O símbolo é esse daqui, ó. Olha só, esse conjunto é o conjunto dos números naturais não nulos. E aquele asterisco ali significa o seguinte, a ausência do elemento zero. Então, aqui nós temos o 1, o 2, o 3, o 4 e assim vai até o mais infinito também. Olha só, isso vale para qualquer conjunto, não só para o conjunto dos números naturais. Aquele asterisco significa que o zero não pertence ao conjunto, ok? Vamos ver agora o conjunto dos números inteiros. Diz assim, ó, conjunto dos números inteiros. Ele é representado por esse símbolo aqui, ó. É um Z com 2 tracinhos assim, tá? E ele vem aqui do menos infinito, aí vai para o menos o 3, menos o 2, menos o 1, aí vai o 0, o 1, o 2, o 3 e por aí vai. Ok? Pessoal, a criação do conjunto dos números inteiros se dá por isso aqui, ó. Olha só, nos números naturais, adição e multiplicação entre números naturais resulta um número natural. Agora, será que a subtração também resulta? Por exemplo, 3, que é um número natural, menos o 8, que também é um número natural. O resultado será menos 5. Menos 5, notem que é um elemento que não pertence ao conjunto dos números naturais. Assim, houve a necessidade da criação do conjunto dos números inteiros. O menos 5 pertence ao conjunto dos números inteiros. Ok? Uma observação aqui, ó, é o seguinte. Reparem que desse ponto aqui em diante, nós temos quem? O 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Isso daqui, gente, reparem que são elementos pertencentes ao conjunto dos números naturais. O que acontece? Os elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais também pertencem ao conjunto dos inteiros. O que acontece? O conjunto dos números naturais ele está contido, então, no conjunto dos números inteiros. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o conjunto dos números naturais, vamos botar esse símbolo aqui, ó, em relação ao conjunto dos números inteiros. Ou seja, ele está contido, ou a gente pode dizer que o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Ok? Outra coisa importante de comentar aqui é que pela primeira vez nós temos o seguinte, a ideia de simetria. Em relação ao zero, nós temos o menos 1 e o 1, o menos 2 e o 2. Existe a simetria. Então, o simétrico, que também é chamado de oposto de um número, se deve à criação do conjunto dos números inteiros. O oposto do 3 é o menos 3. O simétrico do menos 10 é o 10. Ok? Vamos ver agora o seguinte, ó. O conjunto dos números inteiros possui alguns subconjuntos notáveis. Aqui nós temos uns subconjuntos bem importantes para comentarmos. Olha só, item A, inteiros não nulos. Quando ele está falando não nulos, a gente está retirando o elemento zero. A retirada do elemento zero é caracterizada por aquele asterisco, como eu comentei lá no conjunto dos números naturais. Ok? Se nós retirarmos, então, o zero do conjunto dos inteiros, vai ficar assim, ó. Vem lá do menos 3, menos o 2, menos o 1, o zero não entra, aí vai para o 1, o 2 e o 3, assim vai até o mais infinito.
ok? O próximo, inteiros não negativos. Olha só, inteiros não negativos, ele está retirando apenas a parte negativa. Pessoal, se ele retira apenas a parte negativa, significa que o zero está presente. Como assim, Ferreto? Pessoal, o zero não é nem positivo nem negativo. Se ele está dizendo inteiros não negativos, o zero entra, ok? Olha só, por isso que o asterisco não aparece. Então, se o zero entra e nós queremos os inteiros não negativos, ou seja, vamos pegar a parte positiva, que é representada por aquele sinal de mais ali. Então, nós temos aqui o 1, o 2, o 3, o 4, e assim vai até o mais infinito. Ok? Olha só, talvez você já tenha percebido. Isso daqui, ó, esse conjunto aqui, nada mais é do que o conjunto dos números naturais. Então, os números naturais nada mais são do que os inteiros não negativos. Perfeito? Vamos para o próximo. Olha só, inteiros positivos. Aqui está especificando que ele quer somente os inteiros que são positivos. Ou seja, se ele quer os positivos, o zero não entra, ou seja, tem um asterisco, e nós teremos aqui ó, o 1, o 2, o 3, o 4, e por aí vai até o mais infinito. E isso aqui é a mesma coisa que quem? Que os naturais não nulos. A gente viu isso aqui também lá no comecinho da aula. Ok? Vamos descer mais um pouco. Vem comigo. Até aqui tá bom? Aí diz o seguinte, inteiros não positivos. Tira, então, a parte positiva, mas mantém o zero, né? Notem que aqui nós não temos asterisco, significa que o zero pertence. Então, se nós queremos os não positivos, olha só, vamos pegar a parte que é negativa, vai ali o menos o 3, o menos o 2, menos o 1, o zero entra e finalizamos aqui. Olha o outro aqui, ó. Inteiros negativos. Agora a gente quer apenas os negativos. Por isso que nós temos o asterisco, ou seja, o zero cai fora, já que o zero ele não é negativo e nem positivo. Então, os inteiros apenas negativos vêm assim do menos infinito, menos o 3, menos o 2, menos o 1, e finalizamos aqui apenas os negativos. Ok? Pessoal, esses conjuntos são alguns subconjuntos importantes, ou seja, notáveis, do conjunto dos números inteiros. Ok? Vamos fazer agora um jogo rápido, verdadeiro e falso, para a gente entender, fazer um fechamento em relação ao que a gente acabou de ver. Ok? Acompanhe aqui. Ó. Vamos descer, mais ou menos até aqui assim, e vamos lá. Olha só, marque V para verdadeiro e F para falso. Item A, 0 pertence ao conjunto dos números naturais? Sim, né? Inclusive, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, verdadeiro. Item B, essa operação aqui, ó, 3 menos o 5, quanto é que dá isso? 3 menos o 5, o resultado é menos 2. Menos 2, ele pertence ao conjunto dos números naturais? Falso, né, meu amigo? Inclusive, essa foi a real necessidade da criação do conjunto dos números inteiros. Vamos lá? Próximo, letra C. Diz assim, ó, os naturais está contido no conjunto dos números inteiros? Acabamos de ver isso, né? Todos os elementos que pertencem ao conjunto dos naturais também pertencem ao conjunto dos números inteiros. Então, significa que os naturais está contido nos inteiros. Ou seja, os naturais é subconjunto do conjunto dos inteiros. Então, esse item é um item verdadeiro. Agora, olha esse daqui, ó. Naturais, união com não positivos. Olha só, como é que é esse conjunto aqui mesmo, Ferreto? Os inteiros não positivos, olha o símbolo aqui, ó. Não tem asterisco, então o zero entra. Então, nós queremos toda a parte negativa com o zero. Então, nós temos aqui ó, de menos infinito, menos o 3, menos o 2, menos o 1, e o zero entra e finalizamos aqui. Agora, olha só, os naturais. Esse é mais simples, né? Esse vai lá, ó, 0, 1, 2, 3, e assim vai até o mais infinito. Agora, repare isso daqui, ó, ele quer a
união. Se ele quer a união, repara, a gente vai pegar todos os elementos negativos com todos os elementos positivos, inclusive o zero. Ou seja, nós ficaremos com todo o conjunto dos números inteiros. Esse item, portanto, é um item verdadeiro. Ok? Vamos descer mais um pouco. Até aqui assim, tá bom. Olha só, aqui a gente tem os inteiros não negativos, intersecção com os inteiros não positivos. Vamos lembrar aqui, ó, notem que nos dois há ausência do asterisco, ou seja, o zero está nos dois. Esse aqui a gente vai pegar apenas a parte negativa, inclusive o zero. Então, vem aqui, ó, menos o 3, menos o 2, menos o 1 e o 0. Ok? Esse outro aqui, ó, o asterisco não aparece, então o 0 entra e pegamos a parte positiva. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então, nós temos os inteiros não positivos, intersecção, olha só, intersecção com os inteiros não negativos. Pega toda a parte negativa e o zero, toda a parte positiva e o zero. Ele quer intersecção? Quem temos de elemento em comum? O zero. Então, a intersecção, gente, é o conjunto vazio? Isso aqui é o símbolo do conjunto vazio. É o conjunto vazio? Falso. A intersecção entre esses dois é o conjunto unitário com o elemento zero. Ok? Letra F. Menos 3 elevado ao quadrado. Isso aqui é menos 3 vezes o menos 3. O resultado é 9. O 9 pertence a esse conjunto aqui. Pessoal, quem é esse conjunto aqui? Inteiros não positivos. Olha só, o asterisco não está, então o zero entra e pega lá todos os negativos. Vem aqui, ó, menos o 3, menos o 2, menos o 1, inclusive o 0. O 9 está aqui dentro? Não está. Ele está dizendo que pertence. Então, esse item é um item falso. Ok? Vamos para a letra G. Menos 3 vezes o menos 5. Essa operação, o resultado aqui é 15. Esse 15 pertence a esse conjunto aqui? Vamos ver? Esse conjunto não tem o asterisco, então entra o zero e pega a parte positiva. Então, esse aqui é os inteiros não negativos. Olha ali, ó. Pergunto, o 15 pertence a esse conjunto aqui? Claro que pertence, né? Então, item verdadeiro. Letra H. 0 pertence aos inteiros não positivos? Repare só que no asterisco, ó. O asterisco está aqui? Não. Significa que o 0 pertence ao conjunto. Então, 0 pertence, item verdadeiro. E a última aqui, letra I, nós temos o seguinte. 4 menos o 7. 4 menos o 7, o resultado é menos o 3. Menos 3 pertence ao conjunto dos números inteiros? Claro que pertence. Então, esse item é um item verdadeiro. Pessoal, agora olha para mim aqui, ó. A adição, subtração e multiplicação, todas elas entre números inteiros, pertencem o resultado ao conjunto dos números inteiros. Concorda comigo? Agora, por exemplo, a divisão entre os inteiros 3 e 2. O resultado é um número inteiro? Não. Então, aí, gente, houve a necessidade de expandirmos os conjuntos, criar um novo conjunto para abrigar esse elemento aí, 3 dividido por 2, por exemplo. Esse conjunto é o conjunto dos números racionais. Mas esse assunto é um assunto para a próxima aula, ok? Se você gostou da aula, gente, dá um gostei ali, clique em curtir, ok? Eu te aguardo na próxima aula. Um abraço e até mais.